Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem?
Estamos aqui começando o segundo episódio do Toys Podcast na Abrim, aqui no Abrimcast, no estúdio da Abrimcast, na Feira Abrim, feira essa que está comemorando 40 edições. Lembrando que os episódios estão sendo transmitidos tanto no canal Toys Podcast como no canal da Abrim. O Toys Podcast é /Toys Podcast e o da Abrim é YouTube /Abrim. Inscreva-se em nosso canal, deu uma bugada aqui já no céu. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe. Tá saindo mais acelerado do que o cérebro, cara. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe nossos vídeos aí para dar uma força pra gente aí nessa jornada aqui nessa feira que está sendo sensacional. E nós estamos só no segundo episódio. Nós temos mais 3 dias de feira, né? Termina total na quarta-feira, 16 episódios aqui. Nós vamos maratonar nessa feira aqui com os mais diversos assuntos para o setor de brinquedo. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso parceiro, a Toy Mania. Se você perdi aqui a parada aqui. Se você quiser comprar brinquedo online aí, procura pelo QR Code, né, que vai estar aqui na tela. E acessa lá o site deles, que pode fazer a compra deles, que entrega para todo o Brasil. Você pôs o QR Code na tela aí? Então o QR Code está na tela, a Toy Mania, www.toymania.com.br. Você acessa lá, você vai encontrar um monte de novidade para vocês. Legal? E hoje o nosso convidado especial é nada mais, nada menos que Rafael Kiso. Ele é CMO e um dos fundadores da M-Labs. Cara, se quer entender de rede social, se quer aprender sobre rede social, é com esse cara que você tem que falar. E você tem que acompanhar ele nas redes sociais. E aí, Rafael, tudo certo? E aí, turma, tudo bem? Tranquilo? Prazer enorme estar com vocês. Vamos bater esse papo aqui, falar de mídias sociais, marketing, ajudar a turma aí. O Rafael é, cara, desde que eu comecei a acompanhar, eu falei assim, cara, achei alguém que fale sobre esse mundo que é novo pra gente, mas com objetividade e sem... didática, né? Com a didática muito boa. Sem viajar muito, sem sabe? Mágicas, sem né? mágica, cara. Isso, essa é a palavra. Tem muita coisa, muita mágica, e aí as pessoas acabam se confundindo e achando que tudo é muito fácil. É só fazer 3 posts por dia, 2 stories, a fórmula. Como se tivesse uma fórmula, né? Exato. Faz 3 posts, 2 stories, tal, e aí você vai conseguir tantos. Enfim, vamos bater esse papo aqui contigo. Pra gente começar essa conversa, a gente vê muito... A gente está num mercado aqui de brinquedos, né? Todas as empresas precisam estar divulgando. Nós temos muito dificuldade hoje com o público infantil, porque não se pode mais crianças em publicidade infantil e tal. E as empresas precisam estar aparecendo. Elas querem fazer o marketing delas e elas têm que fazer o branding dela. Marketing e branding. Qual é a diferença entre os dois? Boa. E tem mais diferenças ainda, né? Porque a gente às vezes fala propaganda é igual a marketing. Também tudo muito confuso. Hoje o marketing é o guarda-chuva de tudo. Dentro do marketing, dessa disciplina marketing, a gente tem sobre produto. Então quando a gente vai falar de embalagem, está dentro de produto. Quando a gente vai falar de preço, está dentro do marketing. Quando a gente fala de distribuição, se eu vou distribuir por um e-commerce, se eu vou distribuir numa loja física, está dentro da história do marketing. Como é que eu posiciono na gôndola? Como é que eu me preocupo ali com a experiência no ponto de venda? Tem a ver com marketing. E por fim, a própria promoção, a comunicação em si. É como que eu levo aquilo para as pessoas, como é que eu distribuo, como é que eu atraio as pessoas. Então o marketing ele tem 4 P's, né? O produto, preço, praça e a promoção, que a promoção nesse caso também tem a ver com comunicação. Dentro da história toda de produto, preço, prazo, promoção, a gente tem uma marca, que é o que diferencia você do outro. E aí lá atrás, quando a gente tinha... Tudo era muito igual, tinha poucos fornecedores, poucas indústrias, inclusive, era muito fácil distinguir. Depois que todo mundo começou a criar tudo muito igual, você hoje tem todos os celulares aí, todo mundo igual, né? Se você olhar só pela frente, você não sabe se é um iPhone, se é um Samsung, tudo muito igual. Ou seja, o que diferencia uma televisão da outra, o que diferencia um carro do outro, o que diferencia um brinquedo do outro, é a marca. E aí você começa então a dar muito mais valor para a marca do que para a própria parte funcional do brinquedo,
a parte funcional do produto, não importa tanto o material em si, a marca que está ali por trás. Como é que eu diferencio? Então tem a ver, branding tem a ver com diferenciação. Como é que você diferencia uma coisa da outra quando há uma certa semelhança. E aí, todos os atributos que você pode agregar para uma marca, por exemplo, as pessoas que você vai usar como garoto ou garota propaganda, são atributos que vão agregar valor para a marca. O desenho, o quanto que a indústria vai investir para que aquilo saia num filme, na televisão, etc. Tudo isso agrega valor para uma marca que vai tornando ela mais forte, vai tornando ela mais desejável, vai fazendo com que ela se diferencie de outro. Então a marca não é um logotipo apenas, né? A marca não é apenas isso. Acho que vou divulgar meu logotipo, ele está fazendo um branding. Não. Na verdade, tudo contribui para o tal do branding, porque o branding, até o ING no final, é uma constante, é uma coisa que você continuamente faz. Vai agregando valor para a marca a ponto dela ficar cada vez mais forte. Então são as pessoas que você se associa, é a forma como você se posiciona na gôndola. Até mesmo o preço, como eu estava falando, ele pode ajudar a agregar valor ou não à marca. Se é uma marca que tem como objetivo um posicionamento de custo-benefício, então ela vai ser mais barata. Se ela não é de diferenciação, um posicionamento de diferenciação, ela vai ser mais cara. Até o preço ajuda a construir marca. Entendi. E aí, a gente pensando nisso daí, pô, se você pegar aí década de 80 e 90, que não tinha as redes sociais e não tinha internet e tal, ou estava bem no comecinho, né, na década de 90, pô, você tinha publicidade raiz ali, que era TV, né, rádio, jornal, outdoor, esse tipo de coisa. Aí a gente cai num mundo que você tem N possibilidades de divulgar a tua marca. O que era para facilitar, dá a impressão que dificultou. Você acha que ficou mais difícil para as empresas de repente escolherem o canal certo devido a tanta quantidade de meios de comunicação que você tem hoje em dia? O que a gente precisa pensar primeiro é que houve uma democratização da publicidade, porque antigamente, de fato, você tinha menos canais, mas quem estaria lá na televisão? Quem conseguia estar lá na televisão, na rádio, na revista? Eram somente aquelas empresas ou marcas com muito dinheiro, porque havia uma escassez, e tudo que tem escassez é mais caro. Sim. Tem pouco espaço e só quem tem condições de bancar. Com o advento da internet, com o advento das mídias sociais principalmente, a gente tem uma quantidade enorme de canais, porque cada um de nós virou um canal. Os influenciadores, né? Então não é só o Facebook, o Instagram. Dentro do Instagram você tem N perfis, que por sua vez são canais. Então você pulveriza, você democratiza, torna tudo mais fácil de você estar lá fazendo a sua publicidade, estar lá presente na vida das pessoas. Mas é óbvio que isso traz uma complexidade de escolha de canais. E qual é o melhor canal? Qual é o melhor perfil? Qual é o melhor influenciador? É o melhor TikTok? É o melhor Instagram? E aí você começa a ter que entender, então, as características de cada um do canal, como escolher os melhores influenciadores, será que é só por seguidor? Será que é por outras variáveis? Realmente a coisa é mais complexa. Por isso que hoje em dia é muito mais sobre ciência do que arte. Antigamente, para televisão, você tinha que ser um artista, fazer um filme, arte pura, aquele filme que todo mundo vai lembrar e vai conversar. Hoje não, hoje você tem uma série de considerações e premissas para tomar uma decisão e praticamente todas elas têm base em dados, né? Você tem que entender a lógica das mídias sociais, a lógica do algoritmo, quais são os dados, aquilo que funciona ou não para tomar uma decisão. Então, realmente é mais complexo, mas ao mesmo tempo é mais democrático. Sim. Ô Rafael, eu tenho uma pergunta para você. Assim, a gente vê que todo ano aparece rede social, morre outras, assim, ou diminui. Você indica as marcas já entrarem em uma rede social que está emergente, assim, é mais prudente esperar ela ser consolidada para entrar ali, ou as grandes marcas já entrar logo de cara e surfar a onda e tentar ver o que é? Como estratégia, é sempre bom você ter praticamente 80% do seu investimento naquilo que já está consolidado, aquilo que já é o mais popular, porque é aquilo que vai te trazer o faturamento no dia a dia. Mas você reservar pelo menos 20% do seu investimento para testar as plataformas emergentes. Por quê? Porque é aquela história, quando ela é de fato emergente, ela está surgindo, quem entra primeiro, se der certo, bebe água limpa, cresce mais, tem mais resultados a curto prazo. Porque quando você entra numa rede mais consolidada, tá todo mundo lá, inclusive seu concorrente, é mais difícil você ter grandes resultados, grandes margens e tal. Vamos dar um exemplo do TikTok. TikTok versus Instagram. Quando o TikTok nasceu,
pouca gente criava conteúdo no TikTok, mas muita gente já estava vendo. Então você tinha muito usuário vendo, mas pouca gente criando. Então quem criava conteúdo tinha grande visibilidade. Porque o TikTok tem que distribuir conteúdo para a galera ficar. Então quem estava lá cresceu rapidamente. E aí você, estando lá, você está testando, você está validando coisas que funcionam ou não. Então é uma verba, é um investimento para você aprender mesmo. Aprender. E se der certo, você tem grandes ganhos. Se der errado, você não perdeu aquilo que vai te fazer falta. Sabe, igual na vida pessoal, né? Você tem os investimentos de risco, por exemplo, ações e criptos, e tem os investimentos de renda fixa. Você não vai colocar todas as suas fichas na variável de risco. Mas, obviamente, você tem um colchão, o seu colchão está lá, investe na renda variável, e uma pequena parcela você coloca no de risco. E se der certo, você tem grandes ganhos. É mais ou menos a mesma analogia para uma estratégia. Mas nunca deixe de pegar um pequeno investimento e testar coisas novas, porque quando aquilo que é o novo começar a se tornar popular, você já está lá dentro, você já testou, validou, você sai na frente da concorrência. E aí a gente tem hoje em dia, vamos falar aí das principais, TikTok, Reels, Stories, Shorts, cada um tem sua característica. Tem que atirar em todas ou tem que achar o perfil que mais encaixa para a marca em cada plataforma, no caso? Cada plataforma tem seus formatos, que já torna a coisa mais complexa, mas é óbvio que a gente tem plataformas com mais pessoas ou menos pessoas dentro do tal do público-alvo, do que você quer atingir. Vamos dar um exemplo mais clássico. LinkedIn versus Instagram. Não, LinkedIn é muito claro que, é pra galera que tá com outra cabeça, inclusive. Às vezes a mesma pessoa usa as duas, mas ele tem um comportamento diferente no LinkedIn do que no Instagram, do que no TikTok. A expectativa é diferente, inclusive, né? Você vai no TikTok para passar um tempo, por ócio, você quer ali entretenimento. Isso quer dizer, então, que eu não posso estar lá enquanto marca, enquanto loja? Não, eu posso e devo. Só que eu tenho que usar desse comportamento como parte da característica do meu conteúdo. Então eu vou criar um tal do infotenimento. Eu vou informar e entreter ao mesmo tempo, porque é o tipo de conteúdo que vai ter maior ressonância no TikTok. Já no LinkedIn eu posso falar com a indústria, eu posso fazer um B2B, eu posso localizar quem são as pessoas que comprariam os meus produtos para distribuição e fazer um relacionamento com eles via LinkedIn. A estratégia é outra. O conteúdo é diferente, a forma como vou me posicionar é diferente, porque daí eu dentro de uma loja, dentro de uma fábrica, vou colocar os meus executivos como as pessoas que vão criar, conteúdo lá. Tranquilo, Thiago, tranquilo. Nós estamos ao vivo aqui, gente, nós vamos o microfone não, aqui. Vou deixar de bater aqui, porque às vezes eu bato e ele cai. Tranquilo, vamos. Então sim, você tem essas coisas do LinkedIn que são estratégias distintas, mas você pode sim estar presente em mais de uma plataforma, desde que você saiba o que você está fazendo. Ou seja, não é pegar o mesmo post e colocar em todas elas. Era isso que eu ia falar. São linguagens diferentes, arrumar né? o microfone aqui, linguagens dá uma apertada aqui no microfone aqui. São linguagens diferentes. Tá mais. E o que é mais semelhante em tese de conteúdo é o que você faz hoje, por exemplo, num Reels versus o que você faz hoje no TikTok. Por quê? Porque o Reels do Instagram foi, de fato, uma cópia do TikTok. Sim. E por isso que ele é mais próximo. E o TikTok, por sua vez, está indo cada vez mais para cima do YouTube, com vídeos na horizontal acima de 1 minuto, incentivando, inclusive, os criadores de conteúdo a criarem conteúdos mais longos. O TikTok parou de ser dancinha. Parou. Inclusive, turma, o TikTok hoje tem mais de 100 milhões de usuários brasileiros, e mais de 60% desses usuários brasileiros têm mais do que 25 anos. Então a gente já não é mais só a molecada. Já saiu esse estigma aí. Tem a molecada? Tem a galera tem. Só que o TikTok, o algoritmo dele, é muito bom de entender o que você, pelo qual tipo de conteúdo você se interessa. Então ele não vai entregar para você uma dancinha se você não interessa por dancinha. Então é nítido, né, que as pessoas quando entram, elas têm uma primeira experiência negativa no TikTok, porque o TikTok, ele testa você, ele testa os seus interesses. Então ele vai te mostrar aquilo que é mais popular no momento. Muitas vezes são coisas que não são legais. Só que, aos poucos, você vai educando o algoritmo e mostrando aquilo que é legal. Mas de vez em quando ele vai lançar alguma coisa nova para você, para ver se você vai gostar daquilo. Inclusive o Instagram também tem esse modelo, porque é um modelo para furar a sua bolha. Por quê? Porque você pode ficar dentro de uma bolha. Você fala, eu só gosto disso e daquilo, e aí nunca mais você vê mais nada diferente. Não, ele testa coisas diferentes para ver se você se interessa também por algo que você ainda não tinha visto. E é bom. Principalmente quando a gente fala de política, né? Às vezes você acha que tá todo mundo
de acordo com os seus pensamentos, não. Você tem que olhar também as outras opiniões, as outras informações. Então, por isso que eles fazem esse tipo de teste. Entendi. E assim, orgânico e pago. Eu vi um corte seu que você diz que às vezes o pago interfere no orgânico, né? Sim. Mas dá a impressão que a gente tem que quando a gente faz um post orgânico, é porque não chama atenção ou é porque a plataforma entrega pouco mesmo para os seus seguidores? Porque assim, eu tenho, por exemplo, 1000 seguidores. Se eu postei alguma coisa, teoricamente na minha cabeça, essa minha postagem vai aparecer para os meus 1000 seguidores. Seria muito bom. Não, mas não é assim que funciona, né? Infelizmente não. Já foi um dia lá por volta de 2006, 2007 no Facebook. Se você tivesse 1 milhão de seguidores, você alcançaria 1 milhão de pessoas assim, muito facilmente. Mas óbvio que eles precisam ganhar dinheiro, alguém tem que pagar essa conta. E aí para fazer com que essa conta seja paga, eles precisam de anunciantes. Então todo mundo usa gratuitamente, então quem paga a conta são os anunciantes. Ou seja, nós, né? Sim. Anunciantes. Para ter anunciante, eles precisam de 2 coisas. Audiência e reter essa audiência. A audiência eles têm uns montes, milhões de usuários, etc. Então a briga é por retenção. Eu tenho que fazer o meu usuário do Instagram ficar o dia inteiro. Meu usuário do TikTok ficar o dia inteiro. E para ficar o dia inteiro, eu tenho que ter conteúdo bom. É igual numa emissora qualquer de televisão. Se você não tiver uma boa programação, as pessoas não ficam o dia inteiro. Elas só vão entrar em um único horário do dia, que só tem coisa boa naquele horário. Ou seja, ia ser muito mais escasso, todo mundo ia querer anunciar naquele único intervalo de tempo, ia ficar muito caro. Então, para que isso não aconteça, eles precisam só mostrar aquilo que é muito relevante. E aí fica a pergunta, como é que eu entro nesse filtro daquilo que é muito relevante? Óbvio que tem uma série de sinais que os algoritmos levam em consideração para a distribuição orgânica, para mostrar para as pessoas aquilo que é muito relevante para elas. E o que é relevante é subjetivo, né? Porque às vezes a gente fala, mas isso aqui não é legal, mas para outra pessoa é interessante. Então, o que é bom? Eu fui estudar isso. O que é um conteúdo bom hoje, de um lado ele é pessoal. Aparece uma pessoa, é alguém que é uma autoridade naquilo que está falando, ela vai ao encontro de uma pergunta já existente, de uma dor já existente, ou de um desejo já existente. Quando você fala sobre aquele assunto, há uma identificação muito rápida. Do outro lado, é um conteúdo relevante, é um conteúdo que é útil, ajuda a pessoa a economizar tempo, dinheiro, é intelectualmente interessante, ela sai melhor do que ela entrou. Isso, a combinação desse jogo faz com que você tenha um conteúdo bom hoje dentro dos algoritmos. Pode ser baseado em infotenimento? Pode. Você pode passar uma informação que é útil e tal, com narração, storytelling, com características de entretenimento. Tudo é técnica hoje em dia, né? Então, se você não conseguir aplicar esse tipo de técnica, não conseguir chamar atenção, você não tem a tal da retenção. E por isso que hoje é muito importante os 3 primeiros segundos dos vídeos, etc. E a técnica de edição também conta no vídeo. Você não é começar o vídeo de ponta cabeça, né? Chamar a atenção. Não, os 3 segundos agora, o que o nego tá fazendo? Eles pegam o trechinho principal deles e jogam ali. Então, quando você bate ali que você tá vendo, você vê aquele negocinho que te chama a atenção. Aí começa a rolar o vídeo e aí você vê aquele trecho de novo no meio do vídeo, Isso né? é técnica, né? É igual um filme, sei lá, do Nolan, um que ele mostra o final primeiro para depois mostrar o resto. Isso, É técnica de edição. Porque você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Se ninguém prestar atenção, não há retenção. Então o primeiro jogo é dar atenção. Chama atenção, retém pelo conteúdo e depois você estimula a interação. Que é comentário, um like, compartilhamento. Aí você tem a tal da ressonância. Ressonância é quando você tem as 3 coisas. Porque aí você criou um efeito de fato na cabeça da pessoa, a pessoa vai lembrar mais, ela vai falar mais sobre aquele assunto e tudo mais, né? Então esse é o tipo de conteúdo que ajuda a reter o usuário na rede. Propaganda pura não ajuda a reter. Concorda comigo? Propaganda pura, na verdade, interrompe a programação da pessoa, né? Sim. Ela quer pular a propaganda. Então não ajuda a reter. Por isso que muitas lojas, muitos perfis, quando faz propaganda, não tem like, não tem comentário. Porque a galera não se interessa por aquilo. Só posta produto. Só posta produto. É oferta, compre 3, leve 4. Nova coleção, novo brinquedo. Não. Você tem que pensar assim, o que as pessoas têm de pergunta, o que as pessoas têm de desejo, etc. Eu vou falar mais sobre aquilo. E aí, na hora que eu chamo a atenção, eu posso até no meio do conteúdo falar sobre a novidade. Falar sobre uma oferta, mas no meio do conteúdo. E não um único post estático já fazendo oferta, porque aí não há distribuição. Né? Entendi.
Mas só fazer uma pergunta Claro. rápida. E você pode falar pra gente quais as tendências que você acha desse ano nessa linha toda assim da... A tendência muito clara em termos de formato é vídeo. Vídeo em primeiro lugar. Era a pergunta que eu ia fazer. Vídeo em primeiro lugar. É claro que vídeo hoje você tem tipos diferentes de vídeo. Então você tem o vídeo curto, que é até 1,5 minutos, que é o que já se consolidou. Shorts do YouTube, TikTok e Reels. Até mesmo outras plataformas que não eram de vídeos, como o X, né, que é o Twitter, também está indo em vídeo, etc. Aí você tem agora, na tendência, de fato, vídeos acima de 1 minuto, é um vídeo médio. Muito em função do movimento que o TikTok está criando junto aos creators, influenciadores. Porque os influenciadores, eles ganham dinheiro com visualização. Então eles estão incentivando agora a galera a criar vídeos na horizontal, acima de 1 minuto, etc. Aí tem vários cases já de sucesso de vídeos longos no TikTok. O que faz com que as pessoas fiquem mais tempo, ou seja, retenção. Para retendo mais, eles têm mais anunciantes. Então esse é o jogo. Quando a gente começa a entender, você começa a entender as tendências, né? Então, vídeo mais longo na horizontal no TikTok é um caso. Apostar bastante em conteúdo que está ali mais perto do começo da jornada e não muito no fundo da jornada. O que é o fundo da jornada? Promoção, promoção, promoção. Começo de jornada, utilidade, desejo, falar sobre aquilo que você sabe, menos sobre aquilo que você vende. Fazer um review de algumas coisas, ajudar as pessoas a tomarem uma decisão, educar as pessoas a fazer alguma coisa. Isso tudo é mais interessante do que você já chegar de cara e falar. É muito mais interessante você fazer, por exemplo, 5 dicas de como você pode melhorar a memória do seu filho. E aí, dentro das 5 dicas, todas as dicas são brinquedos diferentes. São 5 brinquedos diferentes que estimulam a memória da criança. Mas veja que o que chamou a atenção foi pela dor ou foi pelo desejo. Já não foi de cara promoção do brinquedo novo, tal, não. Então, assim, é mais esse conteúdo de utilidade. Esse é o jogo hoje. Porque senão você está fora do jogo, você nem é distribuído. E aí, voltando um pouco na sua pergunta que eu não respondi, há uma distribuição orgânica, mas para que você chegue nas pessoas certas mais rapidamente, você precisa fazer o tal do impulsionamento. Você pode usar o tal do botão turbinar? Até poderia. Esse botão do turbinar porque hoje tem os gestores de tráfego. Sim, sim. São profissionais que conseguem ir na cabeça, né, do público. Exato. E aí você tem o botãozinho impulsionar R$20, R$10, R$15. Aí você fala, não, vamos contratar um gestor de tráfego. Não, mas aqui eu impulsiono. Pô, tem uma diferença, né? É porque o botão turbinar, ele te ajuda a chegar a mais pessoas, mas ele não te dá todas as opções de segmentação. Então você não vai conseguir, por exemplo, atingir pais de crianças que têm 13 anos de idade. Já pelo gerenciador de anúncios você consegue. Então é muito mais interessante você usar o gerenciador do que o botão turbinar. Porque o botão turbinar vai chegar a pessoas que muitas vezes são desqualificadas. Isso é relevante para o pessoal do relevante. produto, Você né? pulveriza o negócio. Aí você usa o gerenciador de anúncios, é muito mais preciso. Aí tem o ponto. Quando você começa a fazer esse investimento, você chega nas pessoas certas, mas pode ser que o seu alcance orgânico diminua um pouco. Muitas vezes as pessoas acham que é uma teoria da conspiração. Agora o Instagram acha que eu tenho dinheiro, nunca mais vai entregar organicamente meu post, né? Não é bem isso. É porque quando as pessoas que fazem esse tipo de tráfego não entendem o que estão fazendo, você opta por um objetivo que é levar as pessoas para o seu perfil, tráfego. O que acontece? Todo o sistema de mídia, quando você escolhe fazer uma campanha, você tem que decidir por um objetivo. Ou é tráfego, ou é engajamento, ou é visualização, ou é conversão, você tem que escolher um objetivo. E o sistema, ele tende a achar pessoas que correspondem ao objetivo. Então, se você quer tráfego para o seu perfil, ele vai achar clicadores. Se você quer pessoas que visualizem o vídeo, você quer visualização, ele vai achar pessoas que visualizam. Ou seja, essas pessoas, geralmente, elas não engajam, elas não comentam, elas não compartilham no histórico de comportamento deles do Instagram. Então, quando você opta por tráfego para o perfil, porque você quer seguidores, porque muita gente quer isso, se preocupa muito assim, não, eu quero seguidores. Aí opta por tráfego para o perfil. Só que 90% dos usuários do Instagram não engajam. Você só atrai pessoas que seguem você, mas não engajam no seu post no dia seguinte. E quando não há engajamento, não há um sinal social importante para o algoritmo distribuir aquilo organicamente. Então você cresce no número de seguidores, mas diminui o alcance. Então o mais interessante seria atrair pessoas que engajam. Sim. Então você tem que saber um pouco do que você está fazendo. Optar por engajamento e distribuir o conteúdo, levantando o número de seguidores, mas aumentando também o engajamento. Aí melhora o orgânico. E aí a gente entra na parada da métrica da vaidade. Eu tenho 200 mil seguidores. Aí se olha ali no Google, você tem 3 curtidas
Você fala, pô, tem alguma coisa estranha aqui. Daí tem o tal de comprar seguidores. E isso arrebenta. A gente sabe, né, que tem aí as agências, tal, que você compra, eu quero 2 mil, 3 mil, 5 mil, só para dizer, eu acho que talvez isso lá no começo até deslumbrasse alguma coisa, mas hoje em dia é um negócio que, e arrebenta o perfil no caso, né? Pelas mesmas razões que eu falei, porque se você compra seguidores, não são seguidores que têm o perfil do seu público-alvo. Nem são verdadeiros às vezes, né? Não são verdadeiros. E por mais que as pessoas falem assim, não, compre seguidores, são pessoas reais. 5 fotos e o Não, é real, mas não é do Brasil. Tipo assim, sei lá de onde que é. Uhum. Ou seja, não vai engajar em nada do que você vai fazer depois de post e muito menos comprar alguma coisa que você tem para vender. Então, realmente, nesse caso, é só por vaidade. Além de comprar, você também tem os tais sorteios. Sorteios cuja mecânica é me siga para concorrer a um iPhone 15, sei lá. Também vai atrair um monte de gente que só tá pelo sorteio, que não tem nada a ver com o seu negócio. Então, assim, não dá para ir por esse caminho. Você deve conquistar seguidores, que quando você conquista pelo conteúdo, aí sim, a médio e longo prazo essas pessoas vêm a comprar o que você tem para vender. Porque elas só te seguem porque elas já têm um interesse naquilo. E aí quanto mais você aparece para essas pessoas, maior a lembrança de marca e intenção de compra. É sobre frequência. Quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Sim. E aí, aí quando a pessoa quiser realmente aquilo que você tem para vender, ela vai lembrar de você mais do que do seu concorrente. Então tem essa relação. Então, gente, não fujam disso. Isso também tem um ponto que eu quero chamar a atenção sobre influenciadores digitais. Porque é uma indústria que usa muito influenciador, né? A indústria de brinquedos. Só que não adianta você se associar a um influenciador que tem um número de seguidores muito alto, mas não necessariamente tem o público que você quer atingir. O engajamento baixo. Porque acontece isso, né? Ah, aquele influenciador tem muitos seguidores e tal, vamos se associar a ele. Você tem que estudar muito mais o público que segue esse influenciador do que só o influenciador em si. Então não dá para ir só pelo número de seguidores também nesse caso. Tem que olhar principalmente os últimos 12 posts desse influenciador, quem são as pessoas que comentam, quem são as pessoas que compartilham, porque a gente consegue ver quem está comentando, entra no perfil, vê quem é que está interagindo para ver o público. Dá para você entrar nos seguidos, né, os seguidores do influenciador, pega uma amostra estatística, dá uma olhada no perfil dessas pessoas para decidir de fato o melhor influenciador. Mas nesses anos todos que você trabalha com isso, qual foi o maior desafio que você já teve? E como que você conseguiu superar? Você consegue lembrar de um case assim que... Teve um case que foi um desafio grande de lançamento de um produto que foi o pão artesano da Puma. Que no caso, Pão Puma aqui no estado de São Paulo, Sudeste, ou Plus Vita lá no Rio, é o mesmo produto, só que tem marcas diferentes, que é da Bimbo, né? Fabricante Bimbo. Era um produto novo no mercado altamente comoditizado, ou seja, pães. Quando que você viu inovação na categoria de pão? Sem casca, talvez, né? Tinha tirado a casca do pão. A inovação. Então era um mercado que não havia inovação há décadas, assim. E aí caiu no meu colo fazer o planejamento de um lançamento de um pão que era uma fatia mais grossa, etc. Que já havia sido lançado lá fora, a gente tinha que fazer uma campanha de lançamento aqui. E eu fiz todo o planejamento estratégico de lançamento desse novo produto. E aí teve envolvimento de outras agências. E a gente fez a jornada completa do cliente. Como é que eu coloco esse produto no radar? Como é que eu penso em educar o público em consumir esse produto direito para ter uma boa experiência? Porque se você fizesse um sanduíche com artesano, ia ficar difícil de consumir. Então eu tinha que educar o público a ter uma boa experiência. Como é que eu colocava lá no ponto de venda para que todo mundo encontrasse mais facilmente, que todo mundo lembrasse ali no ponto de venda. E depois que consumiu, como é que eu estimulo o consumidor a falar da experiência que teve nas mídias sociais para fazer mais consumidores conhecer aquilo. Então a jornada completa. Então a gente trabalhou tanto com influenciadores especialistas. Então na época, a turma de MasterChef, todos os sites de gastronomia do país, formadores de opinião. A gente fez geolocalização, mídia geolocalizada em torno dos mercados, supermercados. A gente fez depois um concurso para quem já era consumidor para criar posts mostrando como eles faziam para consumir o pão artesano, só com tipo uma brusqueta. Aí cada um fazia do seu jeito, mas você tinha que tirar foto, colocar o uso da hashtag para concorrer a prêmios. A gente teve então milhares de pessoas participando, concorrendo no prêmio, para fazer a tal do GC, que é o conteúdo criado pelo próprio consumidor. Ou seja, você transforma clientes em promotores de marca. Então não adianta a gente fazer uma campanha só para vender mais. Porque o objetivo não é só vender mais, é criar promotores de marca. Como é que você transforma cliente em promotor? Sempre a gente tem que pensar em 3 fases das campanhas.
Por isso que é um grande desafio, porque a maioria da galera não pensa em 3 fases, só pensa na fase de venda. Você tem as melhores campanhas são baseadas em 3 fases: o pré-lançamento ou pré-evento, o evento e o pós. Pensa em Black Friday, pré-Black Friday, Black Friday e depois a semana seguinte, que no caso é Cyber Monday. O pré é onde você mais investe, é onde você mais tem que investir. Por quê? Para capturar os tais leads, os tais clientes potenciais. Então, pensando numa Black Friday, a pré-Black Friday, que vai acontecer ali em outubro, setembro, é onde você fala: turma, quem quer participar de um grupo VIP para receber em primeira mão a oferta quando a Black Friday chegar? Quais são os produtos que vocês querem ver em promoção na Black Friday? Vote aqui. Então você está criando conteúdo e contexto preparatório para a fase de Black Friday. Na pré-Black Friday é onde você investe mais em mídia para fugir da concorrência. Vai custar mais barato em outubro e setembro do que em novembro. Vai ter muito mais concorrente, vai custar mais caro. Então você tem várias manobras na etapa 1 para já juntar uma base de e-mails, juntar uma base de WhatsApp, já ter uma massa crítica legal, para quando chegar Black Friday, você só ataca aquela galera que já estava preparada, já estava interessada na oferta. Aí você faz de fato uma live shopping, aí você faz a série de ações e promoções naquela temporada. E aquilo que ficou no estoque, não vendeu, você tem a fase pós. Faz cross-sell, down-sell, você faz o que for preciso. Isso funciona para todos os negócios, todas as categorias. E funcionou, por exemplo, no lançamento de um pão. Então, preparando o lançamento, colocando no radar, educando as pessoas, a fase de venda mais massiva ali no mercado, e após, quando a gente já tinha atingido uma quantidade de consumidores em massa, ou seja, a gente monitorava nas mídias sociais quantas menções já tinham havido sobre o pão. Chegamos numa massa crítica de consumidores grande. Está na hora de fazer a fase 3, que é soltar um concurso para quem já é consumidor, para que esses consumidores atinjam novos potenciais consumidores. E aí você faz essa roda girar e se torna um sucesso exponencial. E aí você tem que entender bem de métrica, né? Muito. Você tem que saber como é que para você... É igual uma campanha política. Fazem a pesquisa, mas você tem que saber ler a pesquisa de uma campanha política para você fazer as suas ações. Aquelas informações que as redes sociais te dão, talvez mais básicas ali, que você tem horário, que você tem mais... mais pessoas mais no seu pessoas, Instagram, né? tal. Isso, eu acredito que isso ajude um pouco, mas isso é determinante ou você tem que ter uma outra plataforma que você consiga ver a coisa mais ampla? O próprio Instagram, YouTube, LinkedIn, todas elas têm algum nível de dado para você já se basear e tomar alguma decisão. Mas o que eles não te dão é o dado histórico. Então você não consegue comparar um período com o outro facilmente. Você não consegue ver uma curva de crescimento de meses. Como é que foi o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4? Para isso tem várias ferramentas, como a própria MLabs e a Dashgo, que também é da MLabs. Você tem ferramentas analíticas que te mostram essa evolução. Por exemplo, quais são os meus melhores stories? Eu consigo ver hoje um mês inteiro de stories. No Instagram ele só te dá as últimas 24 horas, né? Então você tem um problema ali. Você vai ver ali muito... Ele até salva ao alcance dos stories, mas você não consegue comparar a retenção do stories de uma sequência no dia. Eu fiz 5 stories no dia 1 do mês, fiz 7 stories no dia 2 do mês. Pela MLabs você consegue ver todos os dias e quantos stories teve por dia e como é que foi isso. No Instagram é muito difícil. Ele só vai te mostrar qual foi o stories que teve maior alcance, não a sequência, né? E não tal. Então, assim, de fato, todo mundo precisa se basear mais em dados para tomar decisões. Mídia social é muito mais ciência do que arte, né? Como a gente estava falando no começo. Então é muito legal quando você entende, por exemplo, que a galera, antes de pular um stories, antes de pular uma sequência, assiste entre 3 e 4 stories. Sabendo desse dado, você já começa então a se limitar a fazer uma sequência de 3 a 4. Porque se você fizer uma sequência de 20, a probabilidade das pessoas pularem ao chegar no quarto é muito alta. Então você está gastando tempo e energia à toa. Aí também tem a questão do Reels. Se você começa a ver o dado e começa a perceber que quando você atinge uma certa retenção no seu vídeo, o seu vídeo tem maior distribuição, tem maior alcance, você começa então a querer fazer vídeos que são mais curtos, porque aumenta a retenção. Vou dar um exemplo. Hoje, para um Reels ser mais distribuído na recomendação do Instagram, você tem que atingir pelo menos 25% de retenção. Quando você entra no painel analítico do Reels, ele mostra uma curva de retenção do Reels. Quando você toca no último segundo do Reels, ele te mostra quantos por cento chegaram até o final.
lá tem que estar pelo menos 25%. Se estiver abaixo, provavelmente você só vai ter atingido quem é seguidor, não vai ter atingido quem não é seguidor. E para atingir quem não é seguidor, você tem que ter uma retenção maior. Então são sinais que são importantes você entender para começar a ter mais resultados de fato nas mídias sociais. Então, realmente, olhar os seus dados, olhar os dados do que tem no mercado, então parâmetro de mercado, porque se a gente não tem parâmetro, a gente não sabe o que é bom ou ruim. Tipo assim, uma taxa de engajamento, né? Uma taxa de engajamento de 2% é bom ou ruim? Tá mais perto de 0 do que do 100, então para quem não sabe nada, parece ruim. Mas se você souber que a média do seu mercado é 1, aí você fala, pô, tenho 2, eu estou acima do mercado. Então na MLabs, por exemplo, a gente mostra os parâmetros do mercado. A gente mostra, olha, você está 1 e o mercado está 2. Você precisa melhorar. Olha, o mercado está fazendo 3 posts por dia e você está fazendo 1 por semana. Então também tem parâmetros. Então é muito bom quando você tem parâmetros. Eu contratei o serviço da MLabs, joguei os dados da rede social do podcast e tal. Legal. E vou falar pra você, cara, tem que ter. Tem que ter, né? Porque pô, te dá uma visibilidade assim, de informação, que é essa que você tá falando aí, que você... dá a impressão, assim, você tem uma sintonia mais fina, né? Sim. De certinho o que é, o que não é. Tem esse negócio... Como é que você está perante os outros concorrentes, né? Te dá, se você está acima, se você está abaixo. Então, eu ali no YouTube tenho alguma coisa acima, no Instagram tem um pouco coisa abaixo. Então, você sabe onde você tem que melhorar, onde você tem que acelerar, né? Para você fazer tudo isso aí. E aí tem o tal do abençoado do algoritmo, cara. Que tudo é culpa do algoritmo ou não é culpa do algoritmo. O que é algoritmo? Algoritmo é um conjunto de regras que o LinkedIn, o Instagram, o YouTube, etc. e tal, tem para decidir aquilo que ele vai entregar ou não para as pessoas. A gente estava falando há pouco, né? Ele vai entregar aquilo que é mais relevante para as pessoas, aquilo que retém mais as pessoas. Então ele tem um conjunto de regras, ou seja, ele vai olhar vários sinais. Retenção, por exemplo, no caso de Reels, vai olhar retenção, ele vai olhar a quantidade de likes, ele vai olhar a quantidade de comentários, ele vai ver a probabilidade da pessoa no qual está ali do outro lado de interagir, de compartilhar, de seguir o autor que fez aquele post. Tem um monte de sinais. Mas acima de tudo, os algoritmos hoje, eles são regidos também por inteligência artificial. E essas inteligências artificiais, eles aprendem com o histórico. Então eles olham o seu perfil e vão aprendendo com o que acontece entre o seu perfil e os seus seguidores. Se os seus seguidores gostam mais de assistir Reels, ele vai entregar mais Reels. Se eles gostam de ver mais carrossel, ele vai entregar mais carrossel. Por quê? Porque eles querem reter as pessoas. Então ele quer entregar aquilo que as pessoas mais gostam, inclusive de formato. Então vamos supor que eu tenho feito só Reels no meu perfil. O que significa que eu estou atraindo seguidores que gostam de ver mais Reels, porque eu só estou fazendo Reels. Se amanhã eu fizer um carrossel, esse carrossel provavelmente não vai ir bem. Por quê? Porque todos os meus seguidores gostam mais de ver Reels do que carrossel. E por isso que é tão interessante você fazer, talvez, todos os formatos. Não fazer apenas um único formato. Até porque cada um dos formatos tem um objetivo dentro do Instagram. Vai aprofundando o seu relacionamento com seus seguidores. Mas também para que você possa jogar o jogo dos algoritmos. Mas o fato é, não dá para brigar com o algoritmo. Não dá para tentar hackear o algoritmo. Ele não é um vilão. Eu engano o algoritmo. Não dá para enganar o algoritmo. Mas só se ficar próximo dele, né? O algoritmo, no final do dia, para simplificar, ele, na verdade, ele representa o algoritmo humano. Ele representa aquilo que o humano quer ver. A vontade do humano. Então, se o ser humano não curtiu o seu conteúdo, não deu um like, não comentou, não prestou atenção, ele só vai replicar o comportamento. Fala, não vou mostrar porque ninguém gostou. Então, não vou mostrar mais isso, porque ninguém agiu. Ou seja, não é uma decisão puramente só do robô, do algoritmo, do sistema, do software. O software, ele está realmente refletindo o comportamento de uma amostra estatística de um ser humano, de alguns seres humanos ali. Sim. Então, gente, não dá para brigar. Na verdade, você tem que saber usar o algoritmo a seu favor. Quando você entende essa lógica, você usa ela a seu favor. Tu acha que o algoritmo é uma... O algoritmo, né? Manda matar pessoa, o algoritmo. Né, cara? Mas, Rafael, o que você acha das marcas usarem influenciadores digitais para fazer as campanhas? O influenciador digital, ele é muito importante dentro hoje das estratégias de qualquer negócio, né? Por quê? Porque, de fato, como a gente falou agora no começo, né? Os influenciadores viraram canais. Canal de distribuição, canal de formação de opinião e tudo mais. E eles, por sua vez, criam conteúdo, muito mais do que propaganda. Então, as próprias plataformas de mídias sociais já entendem que eles são os novos programas de televisão.
Lembra que a gente falou que tem que reter as pessoas? O que retém hoje uma pessoa num canal de televisão? Os programas. Quais são os programas nas mídias sociais? São os criadores de conteúdo, não são as empresas. Porque as empresas invariavelmente não sabem criar conteúdo, só fazem propaganda. Então eles incentivam muito mais os criadores, privilegiam muito mais criadores, por isso que o YouTube remunera criador, por isso que o TikTok remunera criador. Então o criador de conteúdo ele tem mais privilégio dentro da distribuição. Então se associar a criadores de conteúdo é uma forma também de você chegar a mais pessoas. E o criador de conteúdo, por sua vez, sabe criar conteúdo. Nativamente ele sabe criar conteúdo, ele sabe criar alguma coisa que atrai atenção e retém as pessoas. Ele sabe fazer um jogo que é mais nativo do TikTok, que é mais nativo do YouTube. Então você, para ter maior ressonância, se associar a influenciador legal. Outra coisa, os influenciadores têm uma comunidade mais ativa em torno da sua marca pessoal, né? Ou seja, tem um jargão próprio, as pessoas se conectam com os valores do influenciador. Isso faz com que tenha uma conexão emocional muito mais alta, o que faz com que as pessoas decidam por comprar alguma coisa mais facilmente. Então é fato que influencia a decisão de compra. Então você precisa de fato ter influenciadores, tanto para você chegar a pessoas, tanto para você criar um conteúdo em associação com influenciadores, ou para fazer collabs de produtos. Você pode também trabalhar com influenciador para criar produtos juntos. Também é marketing de influência, né? E também você pode contratar um criador de conteúdo, não para fazer public post, não para fazer uma publicidade paga, mas para criar conteúdo no seu perfil de marca. Essa é uma das melhores estratégias. Puxa, lá dentro da minha indústria, da minha marca, da minha loja, ninguém sabe criar conteúdo. Contrate um creator que saiba criar conteúdo para o seu perfil oficial. Então não é contratar para aparecer no perfil dele, e sim para ele aparecer no seu perfil. Cria uma editoria, cria, né, uma linguagem que o creator cria o conteúdo. É a melhor coisa que tem, cara, para que você saiba fazer conteúdo. Uma pergunta simples e objetiva. Produzir conteúdo é fácil? Faz um videozinho aí. Não é fácil, porque precisa de ter frequência, que já é um parto para muita gente. Frequência significa número de vezes que você vai postar. Não dá para postar de vez em quando, não dá para postar 2 vezes por semana. Infelizmente hoje você tem que estar presente todos os dias nas mídias sociais. E por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Se você não está todo dia, você não faz a frequência, você não cria impacto, você não tem uma frequência em cima das pessoas. E se você não tem frequência, você não é lembrado. Aparecer de vez em nunca não vai fazer com que você converta mais. Então estar todo dia, pelo menos, faz sentido para você aprender mais rapidamente também. Não é só sobre aparecer para as pessoas. Concorda comigo? Se eu fizer um post por semana, eu vou aprender na velocidade 1x. Se eu fizer um post por dia, eu vou aprender na velocidade 7x. Se mídias sociais é sobre ciência, sobre dados, se eu faço todos os dias, eu aprendo mais rápido. Também eu apareço mais vezes para as pessoas, então no final da história é muito melhor. É sobre frequência, é sobre consistência também, que é falar sobre um assunto no qual você é especialista. Não é falar de tudo quanto é tipo de assunto, é sobre consistência visual, identidade visual, linguagem, formato, o assunto, para que as pessoas enxerguem você como uma autoridade naquele assunto, mesmo sendo uma loja, mesmo sendo uma marca. Sim. É uma referência naquele assunto. É melhor, porque você vai ser muito mais, as pessoas vão se decidir muito mais por você do que do outro, né? Aquele outro que fala de tudo quanto é coisa, aqui a pessoa é especialista, manja disso aqui. Fazer uma análise, uma avaliação sobre um brinquedo A, um brinquedo B. É uma pessoa que está fazendo uma avaliação legal. Eu vou, então, decidir por lá. É muito melhor. Então, não é fácil. Primeiro, porque tem a barreira também de se filmar. Tem as técnicas de edição. Não é sair fazendo. Sim. Você não vai chamar atenção, não vai reter, etc. E tem toda a parte de ciência de dados. Então, ou seja, você veja que não é nada muito fácil. É que a gente vê, né, vê os vídeos e como talvez, posso falar que é muito descartável, que você, né? É efêmero, né? É descartável, é perecível. Ali, aí, de repente você para no vídeo assim, mas é só, cara, não é. De repente tem roteiro por trás disso aí, então tem toda uma produção para que aquele vídeo saia. Para ter resultado, né? Para ter resultado. Para quem quer ter resultado. Sim. Porque o que mais tem, de fato, são conteúdos jogados ao vento. Aparentemente, facilmente de fazer. Beleza, eu pego aqui um stories e faço um stories agora, mas vai dar resultado? Esse é o ponto. Fazer de qualquer jeito vai dar resultado? Provavelmente não.
Então, assim, quando você quer realmente ter resultado, vai dar mais trabalho. Entendi. Ô, Rafael, e quais são os maiores desafios das marcas quando vão investir numa campanha digital? O maior desafio hoje é, de fato, você saber quanto investir, quanto que eu devo colocar para... Se você me mostrar que se eu colocar 1 volta 10, eu coloco, né? É sempre o mesmo papo. Então, para, de fato, vencer esse desafio, você primeiro precisa fazer uma amostra de tráfego, uma amostra de campanha. É tipo aquela história de dar um tiro de canhão e ver onde que a bola cai para calibrar e depois você mandar todo mundo atirar lá. É boa. Né? Então, assim, não tem um número mágico quanto você tem que investir. Você tem que fazer uma primeira campanha com R$100, que é o primeiro tiro, R$100, e aí esses R$100 vai te mostrar o quanto que vai voltar, quanto que vai custar para alcançar as pessoas. E aí, com base nesses dados, você começa a ir abrindo mais um pouco, 100, agora vai para 1.000, etc. E quando você vai numa meta, no Instagram, no Facebook ou no TikTok, todos eles têm um sistema de mídia, certo? Sim. Vai lá e simule uma campanha, não precisa nem fazer a campanha, simule uma campanha. Coloca as variáveis de segmentação lá. Ele vai te devolver o número de pessoas em potencial dentro de cada um desses canais. Por exemplo, tem 2 milhões de pessoas no Instagram, tem 600 mil pessoas no TikTok. Coloca R$100 aqui, coloca R$100 lá, ele vai te devolver. Olha, custa R$5 para alcançar 1.000 pessoas aqui, custa R$10 para alcançar 1.000 pessoas lá. Pronto. Você já sabe quantas pessoas tem e quanto custa para alcançar as pessoas. Faz o cálculo reverso e já sabe qual o orçamento que você precisa ter para alcançar todo mundo. Putz, mas vai ficar caro. Pelo menos você já sabe quanto custa para alcançar todo mundo e pode agora criar uma expectativa correta sobre o resultado. Porque o problema é quando você fala assim, tenho R$100 por post e espera vender R$1 milhão. Uhum. Você não cria a expectativa correta. Agora, quando você sabe quantas pessoas tem, quanto custa para atingir todas elas, aí você cria a expectativa correta. Beleza, já entendi que eu preciso investir R$10 mil para alcançar todo mundo. Não tenho R$10 mil, tenho 5. Então, pelo menos, você espera metade do resultado. Uhum. Esse é o desafio. Rafael, tem só rapidinho outra pergunta. Dentro do perfil que te segue, os seguidores ali, tem, lógico, as marcas que querem ter um alcance melhor, um resultado melhor de investimento, mas também são as pessoas que trabalham com isso, certo? Então você também tem muito... E o marketing digital hoje é uma coisa que é muito falado, né? Ele entrou muito todo mundo assim está falando muito disso. Você enxerga que qual vai ser... É um palpite seu, assim, tá? Não é uma coisa engessada, mas você enxerga que qual o profissional que vai ser bem cobiçado nessa área, assim? Qual que... A tendência, especialidade, o que você acredita? Hoje, fazendo recorte de hoje. Hoje, assim, até segundo uma pesquisa do LinkedIn, o profissional de social media é hoje o profissional mais requisitado do mundo. Porque todo mundo precisa hoje de um social media. Todos os negócios, todas as indústrias, até profissional liberal precisa de um social media para ajudar. O social media englobaria o quê? O que seria o social media? Boa pergunta, porque o social media, na prática, ele não deveria ser uma profissão. Porque o social media é uma área. É estar presente nas mídias sociais. É uma área que acumula profissões, inclusive, hoje. Acumula o redator, acumula o designer, acumula... É o gerentão de tudo. É generalista. O analista de mídia, o analista de dados. Ou seja, acumula tudo. Então, a tendência, e aí, obviamente, a gente vai olhar lá para um futuro que eu não sei precisar quanto tempo, é da gente começar a ter esse social media mais especialista em uma coisa ou outra. Ou melhor, vai voltar a ter as profissões só do copy, só do designer, só do analista de mídia, só do analista de tráfego, só analista de dados. E não vai ter mais o social media, a não ser os freelancers, que de alguma maneira faz tudo para os pequenos negócios. Mas a grande maioria dos negócios, ao avançar um pouco mais, vai precisar de especialistas em tudo. E não um social media generalista. Aí você vai ter que ter o quê? A pessoa que passou por tudo para se transformar no planejamento, para se transformar no estrategista. Porque o melhor estrategista é aquele que tenha passado em todas as áreas para saber conectar todas as áreas, para orquestrar todas as áreas. Então, assim, a pessoa mais requisitada no futuro vai ser o estrategista, mas que tenha passado por todas as áreas e o social media em si vai se dissolver em vários perfis especialistas. Né? Porque fala assim, não, ele é social media. Para a pessoa que grava o vídeo. Na verdade, esse aí é o produtor, ele está produzindo o filmmaker. Conteúdo. Hoje o termo que a galera está usando é o filmmaker. Aí o social media a pessoa acaba, não, eu sou social media, mas o que você faz? Não, eu faço vídeo. Não, mas você cria... Não, acaba ficando muito genérico, né? É o cúmulo de cargos. Na verdade, realmente devia passar por todos os setores
Aí ele seria o social media. Porque daí ele entende de tudo e faz tudo se conectar, né? Aí ele vira o estrategista. Estrategista. Isso. E aí você, como estrategista, sabe orquestrar o cara de copy, o cara de tráfego, o designer e tal. Porque aí não tem um social media. Você tem o community manager. Você tem uma pessoa que só vai lá e gerencia as pessoas que estão comentando. Você estimula as pessoas a interagir. Aí você tem um outro papel que é o CM, o community manager. E a inteligência artificial no seu mercado? Como que tá isso? No meu mercado, em todo o mercado. Sim, mas eu tô falando exatamente no seu isso de... Sim, de mídias sociais. Isso, como a que... criação de conteúdo isso que eu ia falar. Como que você tá vendo isso aí? Todo mundo ganha superpoderes na prática. Ele não substitui as pessoas de fato. As pessoas hoje são muito mais rápidas em chegar a uma ideia usando o ChatGPT. São muito mais rápidas em criar uma imagem usando o Midjourney. Ou fazer um vídeo usando qualquer uma inteligência artificial que agora tem o Sora, que é da OpenAI. Então imagina que vai ficar muito mais produtivo o trabalho de todo mundo, porque você vai usar a sua capacidade humana de criatividade ou de pensamento estratégico para fazer a inteligência artificial te dar um output, né? Ou seja, quem sabe, quem tem mais especialidade, quem tem mais experiência, vai conseguir obter os melhores resultados também na inteligência artificial. Não basta ter acesso à ferramenta de inteligência artificial se você não souber o que pedir. Se você não souber fazer um bom pedido. Não vai substituir o ser humano no sentido de alguém tem que instigar aquilo para ter a resposta, né? Eu não posso afirmar que não vai substituir, porque assim, não dá. Tá difícil, né? Difícil, né? Acho que para muitas posições vai. Sim. Mas para quando a gente fala de criação, que criação em tese é a última fronteira, né? Porque criação depende de bagagem, cultura, você saber mais do seu negócio, para você criar alguma coisa baseada no seu negócio, né? Mas claro, se você ensinar uma inteligência artificial tudo que você sabe, provavelmente ela vai criar melhor do que você. E tem um ponto que é importante. Se criatividade tem a ver com repertório, tem a ver com bagagem, sem dúvida nenhuma, o ChatGPT tem mais repertório e bagagem do que a gente. Sim. Porque ele foi em várias bases de dados e conhece muito mais do que a gente. Então, em tese, ele conseguiria ser mais criativo do que a gente. Mas ele depende de um input, ele depende de um prompt, ele depende de você pedir a coisa certa, para sair a coisa certa. Aí a galera que é mais avançada em ChatGPT pede para o próprio ChatGPT fazer o prompt. Fala, eu não sei nada, cara. Qual seria o melhor prompt para fazer um post de mídias sociais para brinquedo? E tá dando que é receita de bolo e pede puxar. Exatamente. Aí o próprio ChatGPT fala, para fazer um bom prompt, você deveria fazer tais perguntas. Fala, então beleza. Então me faça as perguntas e eu vou responder as perguntas. Aí ele te faz as perguntas, você responde a pergunta, ele cria então em cima disso. Caramba. Aí você tem formas de pensar no ChatGPT. Cara, que doideira, né? Mas, gente, inteligência artificial tem que ser usada. Tem que ser usada, porque você ganha superpoder e se você não usar, você vai ficar para trás, é fato. Mas isso lembra muito o meu mercado, que eu mexo com impressão 3D também, e aquela... a impressão 3D já existia há 40 anos, se não me engano. Ela caiu a patente e as primeiras impressoras, elas replicavam, imprimia outra impressora. É uma coisa muito desse jeito, né? Uma vai alimentando a outra, vai se retroalimentando, que doido. Ô, Rafael, que me ocorreu agora uma vez um colega aí... Ele falou que a estratégia dele era a seguinte, cara. Por exemplo, assim, a gente tá gravando aqui pro YouTube, ele já vai gerar um link, aí ele pega esse link e joga no Facebook. Mas, cara, eu falei assim, mas peraí, o Facebook não vai gostar de você ir lá, colocar um link para você sair do... Quer dizer, não, mas eu tô divulgando ali no Facebook, no meu vídeo no YouTube. Tá, mas sabe que o Facebook vai entregar aquilo? Porque ele tá entregando alguma coisa pra pessoa sair do Facebook, né? Exatamente. Como que é isso? Na maioria das vezes, quando você tenta tirar as pessoas das plataformas, tende a dar ruim no alcance. Por isso que o Instagram não tem link externo. Só no Stories. Sim. E mesmo assim no Stories, a recomendação é você fazer com que seja o último Stories da sequência que tem o link externo. Porque o clique para a saída é contabilizado como um sinal negativo, né? Então vamos supor que você fez uma sequência de 5 Stories. E você colocou o link externo no Stories do meio. Você tinha mais 2 Stories ainda depois. Não é nem inteligente. Todo mundo clicou para sair, não vai ver os dois para frente. Ou vai diminuir a taxa de retenção, então, que é o principal indicador do Stories, e você ainda tirou a pessoa. Então, provavelmente vai dar ruim. Porque as plataformas não são amiguinhas, né? Uma é concorrente da outra, né? Aí você tem que fazer uma sequência de 5, aí no quinto você coloca o link externo. Até mesmo as pessoas que fazem aqueles posts no feed,
Aí você pega um post no feed, coloca no Stories e coloca um selo, New Post. Tem um novo post lá no feed e tal, que aqui, etc. Você está querendo que a pessoa saia do Stories para ir pro feed. Por mais que esteja dentro do Instagram, você está prejudicando os indicadores do Stories. A não ser que seja o último Stories da sequência. Então, assim, sempre tem que ter esse pensamento lógico. Então, Caramba. Stories são Stories, Feed é Feed, Reels é Reels. Não adianta você querer ficar jogando porque mesmo assim você vai atrapalhar uma coisa, você vai acabar atrapalhando. Com exceção ao link da bio, porque assim, não é um post que leva para fora. De fato, tem um link na sua bio, que é a última fronteira ali e tal, que é normal. Isso não é prejudicial para o perfil ter um link na bio, né? Ter o link na bio é prejudicial? Não. Você pode colocar os links lá, tá tudo certo. Até porque eles permitem que você coloque, né? Exatamente, permite. Então, assim, não é prejudicial desde que você entenda essa lógica que eu estava explicando aqui. Agora, puxando, a gente está quase encerrando, né? Puxando aqui pro mercado de brinquedo, você tem alguma dica que você acha que poderia dar certo para esse mercado? Sim, você tem? A melhor estratégia que funciona em outros mercados também, para esse caso, como a gente tem muitas restrições de publicidade infantil, você também não pode fazer publicidade infantil porque a criança, em teoria, não está nas redes sociais, certo? Certo. Porque o TikTok é 13+, o Instagram é 13+, eles não permitem com que as crianças abaixo disso se cadastrem. É óbvio que a gente sabe que muita molecada se cadastra e tal, os pais às vezes até colocam lá e tudo mais. Mas o fato é, sabendo então que, partindo da premissa que não tem criança lá, você tem que ir do ponto de venda para fora. Imagina o funil, topo, meio e fundo. Começa do fundo. O fundo, no caso de loja, de brinquedo, é a loja. É o físico, é a loja. Ou é uma loja conceitual que tem uma experiência. Ou é um ambiente virtual que tem uma experiência, que está fora das mídias sociais, é um site. Aí você tem um ponto final lá. Então, o que é a experiência? Traga a pessoa para vivenciar uma experiência, para ter alguma coisa que ela te dê algum indício daquilo que é o que vai ter mais saída, aquilo que vai ter mais conversão, aquilo que vai ser, que é uma tendência, de repente, isso aqui é mais interessante, as pessoas prestam mais atenção, interagem mais ou brincam mais. Isso te dá insumo de inteligência de negócio, para que você vá para o meio do funil e depois para o topo do funil, para você fazer o inverso, entendeu? Porque às vezes a gente quer fazer o topo do funil, propaganda para levar as pessoas para a loja, sendo que a loja é o melhor lugar para você testar aquilo que funciona ou não, para depois retroalimentar o topo, aí você traz mais pessoas em função daquilo que funcionou na loja. Então as lojas hoje, mesmo virtuais ou físicas, elas devem servir muito mais de ponto de inteligência de negócio para alimentar depois conteúdo, alimentar depois o que você vai fazer em cima. Entendi, legal. Ô, Kizo, indo mais para os finalmente nossos aqui, queria que você falasse um pouco mais sobre a M-Labs. Legal. Né? Como é que funciona, o que a pessoa pode encontrar lá, porque realmente eu entrei e assim, abre a visão do teu conhecimento a nível do que é a tua rede social, né? Como é que funciona a M-Labs? E antes de eu falar da M-Labs, só um ponto ainda concomitante à pergunta anterior que funciona muito, é o tal do GC, que é o conteúdo criado pelo próprio consumidor. Sim. Então, nesses pontos de experiência, online ou físico, deve estimular o quê? O tal do conteúdo criado pelo cliente. É um ambiente instagramável, é uma coisa que você vai estimular a pessoa a querer fazer um stories, a mostrar a experiência que vivenciou, isso é muito legal, porque aí você tem as próprias pessoas falando daquilo com muito mais, vamos dizer assim, autenticidade. Uma mídia espontânea, uma mídia espontânea, com muito mais autenticidade, etc. Né? E aí, voltando para a M-Labs. Então, a M-Labs hoje, ela é uma empresa que tem algumas ferramentas. Ela tem o M-Labs Social e tem o M-Labs Dashgo. O M-Labs Social é a ferramenta que te ajuda a agendar conteúdo para todos os canais, TikTok, YouTube, Pinterest, Instagram, etc. Então você já ganha produtividade, porque um vídeo ali você pode colocar em mais de uma plataforma com legendas diferentes, com hashtags diferentes. O que é legal da M-Labs também é que você consegue ver os dados daquilo que está funcionando ou não, os parâmetros de mercado, e tem uma inteligência artificial na M-Labs que te dá insights daquilo que você pode fazer para melhorar o seu post, etc. Então a M-Labs ela já é mais mastigada para te ajudar em produtividade e ter resultados. O M-Labs Dashgo é uma ferramenta mais avançada e analítica. É para você criar os seus próprios relatórios, criar dashboards. Então você arrasta gráfico de pizza, gráfico de barra, cruza, sei lá, visitas com vendas, e aí você consegue então entender o que está funcionando, mas numa outra ótica. Cria dashboard para colocar na sua televisão, ou relatórios para enviar automaticamente uma vez por semana para o time, para alguém. Então ele é um pouco mais avançado nesse sentido. Hoje a M-Labs tem mais de 130 mil marcas usando no Brasil de forma recorrente.
já ajuda grandes marcas, pequenos negócios, mas ajuda todo mundo aí. Cara, Só mais uma coisa, falando da cara, MLabs. mais uma não. Se quiser, a gente fica aqui até cancela as outras, eu não fico aqui. Mas os clientes da MLabs, assim, eles são as marcas hoje também influencers? Como que é? Tem de tudo, tem de tudo. Porque hoje a influencer é quase uma permite. marca hoje. A gente hoje tem creators e a MLabs ela sabe distinguir se você é um perfil de empresa ou um perfil de criador de conteúdo. E aí, dependendo do perfil, você tem dados diferentes, tem informações diferentes. TikTok permite creator, Instagram permite creator, LinkedIn permite creator, mas no caso do LinkedIn você não tem os relatórios de creator, porque a própria LinkedIn ainda não disponibiliza. Mas para quem é uma empresa consegue ver relatório de tudo, no caso de LinkedIn. Para Instagram e TikTok você também tem as duas coisas, mas no caso dessas duas plataformas você tem tanto posts, agendamento de post, quanto relatório. Então a MLabs te mostra as duas coisas, né? E o caso de creator, de fato, eles são cada vez mais marcas e estão indo cada vez mais para ter marcas próprias de produtos, né? Produtos de marcas próprias. Sim. Então, praticamente a gente está ganhando mais concorrentes a cada dia de forma exponencial, né? Porque você pode ter um concorrente como um influenciador que nunca tinha falado de brinquedos começar a lançar seus próprios brinquedos. Entendi. É impressionante. Cara, Legal, que só tudo legal, hein, cara? aula. Pelo amor de Deus, cara. Mas nós temos uma pergunta aqui para fazer para você. Essa vai ser difícil. Essa aí eu quero ver você responder. Vai sair da cara. zona de conforto. Essa eu não comentei com você, não escrevi no e-mail nada, né? Essa aí é. Rafael, qual que é teu brinquedo de infância? Lego. Eu sou apaixonado por Lego. Eu falo pra turma, é meu hobby. Quando eu brinco com as crianças, a criançada já parou de brincar e eu continuo. Sabe? Assim, Sim. a galera já se dispersou, já tal, e eu continuo. Porque às vezes eu crio o objetivo, eu quero montar tal coisa. O cara cria o objetivo no Lego. Eu não quero montar tal coisa, vamos montar aqui uma roda gigante de Lego. Sensacional. E aí, enquanto eu não conseguir fazer o negócio, eu não... É um desafio, né? É um desafio ali e tal, eu fico. Que legal, cara. Pô, legal. Rafael, cara, agradeço a presença de você, eu que agradeço, cara, né? A gente manteve o contato aí, você de pronto já atendeu a participar aqui com a gente. Espero que tenha gostado. Claro. Dessa experiência aqui. É um bate-papo mais objetivo, mais rápido aqui. Mas assim, é uma aula, cara. E, legal. Cara, você, assim, aí é testemunho meu. Eu realmente sigo você e acompanho ali os cortes, cara, porque é dica em cima de dica. E aí teve num episódio nosso do podcast uma pessoa que falou assim que os lojistas estavam procurando assim conhecer mais essas ferramentas, porque eles não têm tempo, eles não têm, né, e de repente contratar e aí encarece e tal, tem toda essa mecânica, né? Então, a dica que eu deixo aqui é seguir o Rafael nas redes sociais aí, né? Você poderia falar também as suas redes, porque vai para... A gente vai pôr no Spotify. É o @Rafael Kiso, Rafael com F normal, não é PH, Kiso é K-I-S-O. Eu tenho também meu podcast, que é o Papo Social Media, tá no Spotify, tá no YouTube. Episódios todas as semanas, com todas essas dicas aqui que a gente fala. Cada semana é um tema diferente, onde a gente vai nesse nível de profundidade aqui. Cara, legal. Parabéns, cara, agradeço, né, mais uma vez a sua presença aqui, disponibilidade do teu tempo. Agenda lotadíssima aí, né? E quem sabe mais pra frente a gente marca outros papos aí pra gente conversar, né, mais aprofundado os assuntos aí pra esse mercado de brinquedo aqui. Legal, tamo junto, turma. Obrigado, valeu. Viu, Rafael? Valeu. Obrigado, gente. Então, pra gente finalizar aqui, pôr o óculos agora pra mim conseguir enxergar, vamos deixar um recado aqui do nosso parceiro, a Toy Mania. Se você procura o presente ideal para a sua criança, você precisa conhecer a Toy Mania. O QR Code já está aí na tela. A Toy Mania é um e-commerce de brinquedos que possui 20 anos de história, sendo uma das pioneiras do e-commerce de brinquedos do Brasil. São mais de 10 mil produtos, desde a fase do recém-nascido até o adolescente, incluindo opções para os geeks de todas as idades. Categorias diversas de jogos a bonecas, com as melhores marcas do mercado, como Mattel, Fan Divirta-se, Grow, Candide, Hasbro, entre outras. E se você busca uma solução corporativa, conte com as opções da Toy Mania para te ajudar. Pensou o brinquedo, pensou Toy Mania. Acesse o site www.toymania e confira as novidades. Wesley Gucci, mais um episódio finalizado com sucesso. Isso aí. Beleza? E daqui a pouco a gente volta aqui
direto da Abrim. Valeu, um abraço. Valeu.